Olá, meus amigos, estamos aqui então para mais um vídeo, né? Então, acabou o concurso 1010, né? Vamos comentar aqui sobre o bolão. Então, o bolão a gente fez essa cartela matriz, né? Então, essa cartela matriz aqui, se a gente for ver por essa cartela matriz, nós erramos o jogo 6, que deu o Ituano. Erramos o jogo 10, que deu empate, o Vasco, e erramos o jogo 9, que deu Atlético, né? Então nós cometemos 3 erros nessa daqui. E se você for ver a pontuação, fez 11, é o que eu falei. Essa cartela ela serve para te falar se você não ganhou, não para saber se você ganhou, né? Então vamos lá. O que você vai conferir o bolão é por aqui, ó. Então veja, nessa primeira aqui, ó, nós acertamos as 3 bolinhas. Acertamos o Corinthians, acertamos o Confiança e acertamos o Fortaleza. Perfeito? Então veja, como o Corinthians era duplo reverso, era falso seco, né? Falso seco, pôde acertar os 3. Nem, se o Corinthians não fosse um falso seco, nós acertando os 3 faria só 2 pontos aqui. Fez os 3 pontos aqui, porque o Corinthians entrou como falso seco, ok? Aí nessa outra aqui, olha, como nós erramos o ponto, não a bolinha. Quando você erra o ponto é uma coisa, errar a bolinha é outra, né? Então aqui nós pusemos CSA empate e o Ituano ganhou, então errou. Aí sobraram 2 jogos. Desses 2 jogos, você precisava acertar apenas um, né? E mesmo se errasse, como o América aqui era duplo reverso, né? Acertando o América, podia até errar o Chulé, que acertaria. Mas como acertou o Chulé, então fez 3 pontos nessa, 2 pontos nessa daqui, são 5. Os 4 seco, acertamos 2, acertamos o jogo 3, o Palmeiras, e o jogo 13. E erramos o jogo 9 e 10. Então 5 com 2 são 7. E o último grupo, que nós erramos 2 bolinhas. Nós erramos a bolinha do Internacional e erramos a bolinha do São José. Então, como são 4 jogos e você errou 2 bolinhas, você só fez 3 pontos. Então, dá uma soma de 10 pontos, tá? Então, o único grupo que nós não fizemos os 4 foi nesse. Mas olha que interessante, pessoal. Olha como que é interessante, que a matemática é perfeita, né? Essa daqui, olha, nós acertamos essas duas. A gente, veja, essas duas fez 10 pontos e acertou o Internacional. Veja, acertamos o Internacional. Mas erramos a bolinha, né? E aí as duas estão com São José, ó. O último jogo lá tá como São José. E essas duas aqui, nós erramos no Internacional, que as duas tá como empate, ó. O Internacional tá como empate. Porém, se você olhar, nós acertamos o Figueirense, o que confirma, né? Se acertasse o Internacional ou o São José, aí daria os 11 pontos, ok? E com relação aos erros e acertos, né? Houve um erro absurdo meu aqui, do CSA e Ituano. Eu comentei que o CSA estava com o cartão de empate estourado, que não ia empatar mais, que ele percebeu que só empatando ele iria cair, né?
e que eu não acreditava no empate. E na hora de fazer o bolão, na correria, né, que foi uma correria danada, porque não vendeu as cotas, não fez as cotas, na hora de fazer o bolão eu pus CSA empate, né? Então foi um erro lamentável, mas ao mesmo tempo vocês começam a observar que os números têm uma lógica, né? Tem uma lógica, né? Veja, o São José saiu na frente do Figueirense, o Avaí saiu na frente do América, né? Atlético do Paraná e São Paulo, veja, deu um pênalti lá e fez o gol. Poderia ter terminado empate? Claro que poderia, né? São dois times ali, basicamente, que se equivalem, estão preocupados com outras competições, né? Então, isso daqui eu não considero assim. Você errou o ponto devido a uma contingência, mas o raciocínio foi certo, né? O raciocínio foi certo. Do mesmo jeito que o Atlético ganhou, podia ter dado empate, do mesmo jeito que o Atlético ganhou, o São Paulo podia ter ganho, né? Agora o Vasco não, né? O Vasco fez 4 em cima do CRB, que tá um time melhor do que a Chapecoense. Em São Januário, de repente, ele emperrou ali com o Chapecoense, mas poderia ter feito um gol também, é contingência, né? Então, por exemplo, seria um erro absurdo se a Chape ganha, né? Se a Chape tivesse ganho, né? E a mesma coisa, então os dois secos que nós erramos, foi questão aí de questão humana, mas poderia, do jeito que errou, poderia ter acertado, né? O Ituano realmente foi um erro lamentável da minha parte, eu cheguei a comentar no vídeo, está postado aí no canal, né? Que o empate do CSA, o cartão de empate tinha esgotado e na hora de fazer, realmente, em vez de fazer o duplo aberto, eu fiz o duplo fechado, né? Confundi as bolas aqui, né? E o Inter, né? Que realmente foi o maior erro, né? Que a bolinha foi no empate e o Inter passeou em cima do Atlético, né? O Inter passeou, né? Em cima do Atlético Mineiro, né? Em momento nenhum o Atlético ameaçou o Inter. Então talvez o jogo 8 foi o maior erro que a gente cometeu. Mas acertou o ponto, mestre. Sim, acertou, mas errou a bolinha. Se tivesse dado o empate, nós teríamos feito 11 pontos. Do mesmo jeito, se o São José tivesse ganho, teria feito 11 pontos, né? Então, fizemos 10 pontos em 4 cartelas. Numa das 2 cartelas, nós erramos o Ituano, o Inter, o Atlético e o Vasco. Em outras 2 cartelas, nós erramos o Ituano, o Atlético Paranaense, o Vasco e o São José, né? E olha que interessante, que eu esqueci aqui de falar para vocês. Essas 2 que nós erramos do São José, se tivesse dado empate ou vitória do CSA, veja, uma tem empate, a outra tem vitória do CSA. Eu estou mostrando isso para vocês verem que se afunila numa cartela só. Então, se a gente tivesse acertado o ponto, ou CSA ou empate, nós teríamos aqui, ó, também 11 pontos, ok? A mesma coisa aqui, ó, que acertou o Figueirense, mas errou o Inter, né? Então, se vocês forem ver aqui, numa cartela tem CSA e na outra tem empate, tá? Então, essa matemática, insisto com vocês, ela é só para baratear o preço, tá? Então, na realidade, nós jogamos aí um jogo de 3.000 e poucos reais por 250. Fizemos 10 pontos e não deu, né?
mas eu acho que a análise foi boa, né? De novo, né? Eu tive a segunda vez que eu tenho um problema aí de cota, né? Então, provavelmente, o prêmio deve sair. Então, o próximo bolão vai ser de 10 ou 15 reais, ok? Vai ser nesse mesmo sistema. Quanto antes fechar as cotas, né? Quanto antes fechar as cotas, mais rápido eu consigo trabalhar. Esse mesmo foram mais de 30 horas de trabalho, né? Acho que o cansaço me fez cometer esse erro aí. Quem for curioso, pega os vídeos aí que vocês vão ver eu falando que era impossível o empate CSA e Ituano, né? Então, realmente fui vencido pelo cansaço aí, né? E essa numeração, ela é interessante. Eu comprei um caderno novo, porque as minhas anotações ninguém entende. Eu vou tentar fazer essas anotações, pelo menos nos 2, 3, 4 times, para vocês entenderem como que eu vou transformando em números, né? Tudo em números. E aí eu pego os números e o palpite é de acordo com a numeração que cada clube alcançou, né? Aí, dependendo do peso, né, que a gente joga, e vocês veem a lógica disso, o São José, por exemplo, o empate aí não interessava, né? Para o São José, de jeito nenhum. Eu sabia que ele ia para cima do Figueirense. Se ele ganha do Figueirense, ele passa o Figueirense. Se ele perde para o Figueirense, não aconteceu nada, né? Igual perdeu, não aconteceu nada. Então, para ele era indiferente, perdeu ou empatar. O empate para ele não servia para nada. Então, para que jogar para empate? E o Fortaleza, que eu alertei desde o começo, né? Que os números estavam andando. Vitória do Fortaleza, que eu cheguei a cogitá-lo em jogar seco, né? No primeiro bolão foi cogitado jogar seco. A mesma coisa o Avaí, né? Os números apontavam uma tendência para o Avaí, tanto é que o Avaí saiu na frente, né? Não teve força para segurar. E eu fiquei muito satisfeito, realmente fiquei muito satisfeito com o bolão, que foi o primeiro bolão que eu fiz que não teve resultados assim totalmente anormais, a não ser o Vasco, né? O Ituano foi só questão de preenchimento, mas eu previ isso, a vitória do Ituano, né? Foi prevista. E só o Vasco mesmo é que saiu fora. O Vasco deu uma vantagem absurda, numericamente falando, e o empate do Vasco me surpreendeu. E, por sinal, o único empate do concurso, né? Nós tivemos 10 colunas 1, uma coluna do meio e 3 colunas 2, ok? Então é isso aí, meus amigos. Um grande abraço e até o 10-11, se Deus quiser.